estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. No programa de hoje estou recebendo o CEO da Copagril, Daniel Rodrigues. Ele que está em Marechal Rondon há cerca de 2 meses e veio aqui tomar um cafezinho comigo, bater um papo, falar sobre como estão os trabalhos na Copagril. Daniel, uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no Jornal Presente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho sobre o Daniel. E boa tarde a todos os ouvintes também que estão nos escutando nesse momento. E é um prazer estar com vocês aqui. Daniel, gostaria, antes da gente começar falando da tua missão, do teu desafio na Copagril, falar um pouquinho da sua trajetória. Teu histórico, a tua trajetória profissional. Eu sei que você é paulista, né? Mas morava em Goiânia, agora está em Marechal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Já comecei no agro já. Desde os meus 14 anos de idade, comecei numa empresa que chamava ICI Brasil, que depois hoje ela é uma junção de várias empresas e hoje é a Syngenta. Então no final eu trabalhei por 27 anos na Syngenta, na área financeira inteira da Syngenta, em diversas regiões do Brasil. E depois que eu saí da Syngenta, que foi em 2017, eu trabalhei também na Sinagro, um grupo, uma plataforma de distribuição do cerrado brasileiro, por 5 anos. E depois, em 2022, no final de 2022, comecinho de 2023, eu tomei uma decisão de tirar um ano sabático para poder pensar um pouco na minha carreira profissional, para pensar um pouco na minha parte familiar. E aí acabei ficando no ano de 2023 muito mais com trabalhos de consultoria em pequenas empresas, em grandes empresas, mas muito mais tirando um ano sabático para poder repensar minha carreira, minha vida profissional, minha vida pessoal. E como é que acabou parando aqui na Copagril, em Marechal Cândido Rondon? Boa pergunta, porque foi exatamente por um acaso no final do dia. Eu estava ajudando uma consultoria que chama ZMP a fazer alguns trabalhos de consultoria em algumas empresas, muito mais para também não ficar o ano inteiro sem fazer nada. Então eu acabei criando uma parceria com essa empresa. E um dos trabalhos era trazer um pouco do conhecimento que eu tinha nesses 33 anos de trabalho do agronegócio para dentro de alguns clientes que ele tinha. E um dos clientes foi a Copagril. Então eu vim aqui, acho que em setembro de 2023, e fiz uma palestra no final do dia, de praticamente meio período, contando um pouquinho da minha experiência profissional, do que eu achava que uma empresa deveria fazer para expandir. Como que ela se organizava para poder expandir, para poder crescer de maneira equilibrada, de maneira sustentável, que gerasse resultado para essas companhias. Isso aconteceu em setembro, mais ou menos, de 2023. Do ano passado agora. Do ano passado. Só que o seu Eloy, que é o presidente da Copagril, não estava nesse momento. E aí o pessoal da Copagril, o César, o Ademir, mais os superintendentes, falou: olha, Eloy, você precisa conhecer o Daniel um pouco mais. E aí o Eloy me convidou novamente para fazer a mesma palestra, um pouco mais aprofundada, com mais líderes dentro da cooperativa. E aí eu voltei aqui em outubro, fiz novamente uma palestra para eles sobre o que eu realmente entendia sobre o agronegócio, sobre plataformas de distribuição, sobre a indústria química e um pouco também sobre o cooperativismo que nós temos aqui, principalmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí ficou desse jeito. Eu fiz a palestra sem intenção nenhuma de ter alguma coisa diferente do que era o que eu precisava fazer naquele momento. Só que aí no final do ano, em dezembro, o Eloy me ligou, dizendo que queria conversar comigo um pouco mais aprofundado sobre alguns temas. Eu estava de férias nesse momento, e aí eu falei para ele que em janeiro, retornando de férias, eu conversaria com ele. E foi aí que a gente começou um pouco o bate-papo sobre as necessidades que a cooperativa precisava e o quanto eu podia suportá-los ou ajudá-los nessa jornada. E aí começamos um bate-papo sobre como que a gente podia fazer uma parceria para poder entrar na cooperativa e ajudá-la no crescimento que é grande, que ela precisa fazer. Então foi um pouco desse movimento que aconteceu
para eu chegar onde eu estou hoje. Agora já são aqui 2 meses aqui em Marechal, 2 meses na Copagril. Se adaptou fácil aqui no nosso município? Como é que é isso? Eu sei que você é uma pessoa que se adapta fácil pelo que você falou, mas como é que foi aqui em Marechal? Como é que está sendo na Copagril? Tá sendo muito fácil essa adaptação? Para mim está sendo tranquila. Eu tenho essa facilidade por ter, na minha carreira inteira, tendo que mudar várias vezes de cidades, entrar em empresas ou entrar em regiões que você tinha que se adaptar muito rapidamente para você poder entregar algum resultado. Mas eu acho que o que facilitou muito foi a Copagril também me receber de braços abertos. Então facilitou muito as pessoas entenderem que eu não vim aqui para fazer algo que não fosse para ajudar a cooperativa. Então eles foram muito abertos, me receberam muito bem. Eu me adaptei muito bem aqui também em Marechal. Eu hoje, com 2 meses de Copagril, parece que eu já tenho uns 3, 4 anos já, porque foram 2 meses muito intensos. Então, para mim, está bem tranquilo. Já está comendo cuca e linguiça aqui? Eu não gostava de cuca. E por incrível que pareça, nesses 2 primeiros meses, eu me apaixonei pela cuca. E hoje eu como cuca todo dia no café da manhã. Para você ver, mas aqui em Marechal é uma tradição, a gente brinca, tradição, né? Todo mundo que vem tem que comer cuca e linguiça e depois sai falando, mas é só uma brincadeira à parte. Mas, Daniel, a diretoria resolveu te contratar, é um cargo novo, na verdade, né? Um superintendente geral, o CEO, a Copagril não tinha, e agora tem você. Qual que foi o propósito da diretoria? O que a diretoria pretende com criar esse novo cargo e dar essa missão a você, né? Para que você exerça essa função e, como você bem frisou, venha contribuir e colaborar para o crescimento, para o melhor desenvolvimento da cooperativa. Acho que o primeiro ponto para mencionar foi, acho que a coragem que a diretoria teve de querer realmente mudar o modelo de governança da cooperativa. Acho que o primeiro passo que eles deram para mim foi um passo de coragem, um passo primordial para a gente poder fazer uma mudança importante na cooperativa. Então, o grande papel que eu tenho na cooperativa é fazer com que a cooperativa seja uma cooperativa única, que ela não seja várias cooperativas dentro da Copagril. E como que eu faço essa integração em termos de divisões que ela tem, porque ela trabalha em várias divisões. Então, o meu grande papel é criar sinergias dessas divisões, no sentido da gente criar um direcionamento único estratégico para a cooperativa, onde você alavanca os seus negócios de maneira muito mais inteligente e que traga resultado. Então, eles trouxeram eu com uma missão de poder organizar todo esse sistema do cooperativismo, principalmente na Copagril, porque ela é bastante complexa. E como que você traz sinergia dessas divisões que nós temos hoje na Copagril. Então, o meu primeiro papel foi como que eu entendo a Copagril rapidamente e como que eu faço e crio um direcionamento estratégico único onde todos consigam ter uma clareza aonde nós queremos chegar, como nós vamos chegar lá e como as pessoas vão ser importantes para a gente poder chegar lá. Nesse teu contato, nesses primeiros meses e focado nessa missão que você acabou de frisar, você observa que esse trabalho ele vai ser um pouquinho mais complexo até você conseguir organizar tudo como tem que ser para dar os encaminhamentos necessários, ou já está meio que maduro? É só uma questão de ir trabalhando, é claro, né? São muitos detalhes a serem resolvidos, né? Não trabalho lá, mas a gente sabe que todo trabalho, né? Quando vem pessoas novas com uma nova missão, é sempre vários detalhes a serem resolvidos para a coisa começar a acontecer. Como é que está lá hoje? Isso é um trabalho de uma complexidade bastante grande ou já está, vamos dizer assim, num caminho de um amadurecimento bem encaminhado? Não, acho que o trabalho tem uma complexidade bastante grande, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quando a empresa é complexa, se você não tem um direcionamento claro, uma estratégia clara, ela fica muito mais complexa. Então, acho que nesses 2 primeiros meses, o que eu mais trabalhei foi como que eu monto uma estratégia para para criar uma empresa que é muito complexa numa empresa muito mais simples de trabalhar. Então, no final do dia, eu consegui já desenhar em 2 meses toda a estratégia da organização de todas as divisões. Mas nós temos um trabalho muito pesado daqui para frente, que é tirar a estratégia do papel e implementar ela de fato. Porque o modelo que nós operamos hoje, ele vai ser mudado.
E as pessoas vão precisar entender com clareza esse modelo para poder ajudar na transformação da Copagril. Então, o principal ponto hoje que eu tenho é como que eu faço as pessoas entenderem a nova estratégia, como eu insiro elas nessa estratégia e como eles contribuem com a Copagril para a gente acelerar cada vez mais essa estratégia. Então, um dos pilares que eu vou trabalhar fortemente é o pilar de pessoas dentro da Copagril, e a cultura dela nós vamos ter que trabalhar também para poder mudar e acelerar esse movimento, que nós precisamos implementar essa estratégia o mais rápido possível, mas sem dúvida o pilar pessoas é o principal dentro da cooperativa. Você precisa convencer as pessoas, porque elas precisam abraçar a causa. É mais ou menos por aí, Daniel. É mais ou menos por aí, mas eu nem usaria a palavra convencer, porque convencer às vezes é uma palavra que você precisa fazer alguém acreditar em alguma coisa que você acredita, né? Eu preciso mais que eles entendam a estratégia e que eles compram por si mesmo, pela vontade deles, a estratégia, e que eles entendam que essa estratégia vai levar a cooperativa para um patamar diferente e, obviamente, vai levar os colaboradores da cooperativa para um patamar diferente também. E, sem dúvida nenhuma, o grande foco nosso é como a gente atende os nossos associados de maneira diferente. Que a gente gere resultado para eles, mas que também a gente gere resultado para a cooperativa. Então, o grande ponto é as pessoas entenderem. Eu não consigo fazer a pessoa mudar ou se transformar em um outro jeito de trabalhar se ela não entende a estratégia que eu estou querendo implementar. Então, convencer seria muito mais fácil, né? Mas eu não vou usar a caneta para fazer isso aí. Eu vou usar, na verdade, um trabalho de entendimento, onde eles comprem a ideia que nós precisamos realmente mudar a estratégia da cooperativa. Toda mudança, ela gera deixa as pessoas um pouco mais empolvorosas, ainda mais quando é na empresa, em alguma empresa, olha, mudou isso, aconteceu aquilo. Como é que você está lidando com isso? Porque a gente sabe que já estão acontecendo mudanças dentro da Copagril, inclusive algumas mudanças significativas, e tem toda uma questão de burburinho, isso tira as pessoas um pouco da zona de conforto. Como é que é lidar com tudo isso, Daniel? Não é fácil, sem dúvida alguma, mas nós temos que tomar, às vezes, decisões muito difíceis. Nós temos que ter coragem, muitas vezes, de tomar decisões para mudar um pouco o rumo da organização. E eu tenho certeza que as pessoas, quando você começa a fazer isso aí, você acaba gerando um burburinho dentro da organização, que às vezes pode estar jogando contra a organização e até contra mesmo a estratégia que você quer implementar. Mas o que eu falo para a turma é, fiquem tranquilos. Eu tenho muito cuidado em lidar com pessoas. Eu procuro lidar de maneira respeitosa, preservando todo o legado e a carreira que essa pessoa já teve, não só na Copagril, mas em outras empresas. Mas que nós vamos ter que fazer mudança, nós vamos. Mas a parte mais importante no final do dia é que são mudanças que vão trazer crescimentos para a cooperativa e oportunidades. Então, se os colaboradores hoje enxergam que a mudança é positiva e que o crescimento que nós vamos fazer na cooperativa vão trazer oportunidades, o que eu peço muito para eles é se preparem, porque essas oportunidades eu vou disponibilizar internamente primeiro, e obviamente se eu não conseguir internamente eu vou buscar fora. Mas o primeiro passo meu é se preparem, eu vou abrir muitas oportunidades e eu quero que eles lá dentro capturem essas oportunidades. Então, parece que é um movimento de movimento em termos de mudança estrutural dentro da organização, mas o mais gostoso, acho que o mais importante que as pessoas precisam entender é que esse movimento é para crescer, não é para reduzir. E toda vez que você fala em crescimento, você fala em oportunidades. Então, quanto mais elas estiverem preparadas, mais oportunidades elas vão poder capturar também dentro da cooperativa. Daniel, a gente tem observado nas cooperativas, especialmente aqui da nossa micro-região, uma tendência de contratação de CEO. Até então a gente tinha presidentes que eram, às vezes eram do lado do quadro de associados. Ainda tem isso, o próprio Eloy aqui na Copagril é a prova disso. Mas temos observado, inclusive em declarações de presidentes de outras cooperativas aqui da nossa região, que a tendência é cada vez mais profissionalizar. E os CEOs, eles vêm para isso. Realmente é algo que a Copagril está, vamos dizer assim, acompanhando essa tendência, tendo essa preocupação justamente para buscar mais oportunidade, mais profissionalização.
É por aí o caminho? Sem dúvida nenhuma. Acho que as cooperativas cresceram muito e aí você tem que trazer uma gestão mais profissional e o primeiro passo é contratar um CEO para poder organizar toda essa governança nas cooperativas. Quando a cooperativa era menor, ela era muito mais fácil de gerir, era muito mais tranquila. Hoje você pega cooperativas de 40 bilhões, 30 bilhões, 10 bilhões, você pega a própria Copagril, é 3 bilhões, é muito grande. Então, se você não traz um profissionalismo, uma governança para esse modelo, você acaba deixando ele muito enfraquecido. E aí o mercado inteiro está indo para esse modelo. A Copagril acertou demais. Ela não pode ficar fora desse modelo, porque ela vai, no final do dia, ficando fora desse modelo, ficar cada vez mais fragilizada dentro do processo inteiro do cooperativismo. Então, acho que está certo o movimento. Acho que nós temos que profissionalizar de fato as empresas, não só a cooperativa. Nós temos muitas empresas familiares que estão fazendo o mesmo movimento também. E a cooperativa acho que está no caminho certo, tem que fazer esse movimento, tem que criar governança, porque no final do dia você tem quantos mil associados que estão lá como sócios da cooperativa. Então você tem que dar um respaldo para eles, que as coisas lá dentro são feitas de maneira organizada, que tenha políticas muito bem estruturadas para poder dar segurança, porque no final do dia nós estamos lá representando os sócios da cooperativa. Eles precisam ter segurança para isso. Então acho que o movimento é perfeito mesmo. Daniel, você falou agora há pouco, claro, tem toda uma questão de organização, coloca no papel estratégia, metas, a missão é grande, o desafio também. Você tem vamos dizer assim, um prazo que você coloca, temos tantos anos para projetar a Copagril em tal patamar, alguma coisa nesse sentido que você pode compartilhar com a gente? Sem dúvida nenhuma. A Copagril ela tem uma ambição de até 2027 chegar em 5 bi. O grande ponto é como que a gente chega em 5 bi de maneira organizada, estruturada e que gere rentabilidade tanto para os associados quanto para a Copagril. Então ela tem realmente um objetivo muito desafiador e o grande papel que eu tenho dentro desse objetivo é construir as estradas para chegar lá de maneira organizada e olhando para todos os negócios da cooperativa e entendendo e equilibrando eles em termos de rentabilidade. Porque hoje nós temos negócios, não só na Copagril, mas em diversas outras empresas, que acabam roubando o resultado das empresas e você às vezes tem que tomar decisões um pouco mais duras para reequilibrar o portfólio de atividades que você tem para poder entregar um resultado melhor. Então eu vou acelerar a cooperativa em alguns segmentos que ela ficou um pouco sem investimento no passado, mas que gera uma rentabilidade muito boa. E não vou diminuir nenhum negócio, mas eu vou manter alguns negócios no estágio que está, para poder crescer negócio com rentabilidade e equilibrar o resultado da cooperativa. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio grande de chegar em 5 bi, mas chegar em 5 bi é muito fácil, não é difícil. Você rapidamente, em alguns negócios, você consegue acelerar ele muito rápido e chegar em 5 bi. Mas a qualidade do negócio que não é boa. Então, nós vamos demorar aí os seus 2, 3, 4 anos para chegar em 5 bi, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira que você cria musculatura na organização para depois sim você fazer outros investimentos importantes. Então essa é a grande estratégia, na verdade, que eu estou pensando, estou montando com a equipe e com os diretores da Copagril. Tem algum desses negócios que você acredita que a Copagril tem que investir mais ou acelerar mais? Por outro lado, você acabou de citar alguns que tem que, de repente, ficar mais em stand-by. Tem como explicar um pouquinho melhor isso para a gente? Como é que é por área ou não? A gente faz o papel aqui um pouquinho do associado também, porque o associado sempre quer saber, afinal, cargo novo, mudanças. Então, sempre gera uma curiosidade. Se você puder dividir um pouquinho mais, assim, de uma forma um pouinho detalhada para a gente, sem abrir, algo que não seja adequado. Não, sem dúvida, para ficar tranquila. Eu gosto de transparência até e não tenho que esconder nada também. Mas a cooperativa ela tem um segmento de insumos agrícola e pecuária que é o que traz a maior rentabilidade quando você olha por negócio. E esse é um negócio que nós vamos acelerar. Nós vamos fazer ele crescer muito. Nós queremos triplicar esse negócio nos próximos 3, 4 anos.
porque é um negócio que mais traz rentabilidade. Aí você vai para a parte de fomento agrícola, principalmente voltado para o suíno, que é onde nós temos a nossa integração. Esse é um negócio que é o coração da cooperativa. Quando você olha a cooperativa e fala assim, ó, o que você entende de cooperativismo? Para mim, o fomento suíno é um cooperativismo puro. Por quê? Porque você integra todo o processo de produção de suíno até a entrega desse produto para a firmeza, e você dá para o produtor essa facilidade no final do dia. Você cria uma parceria com ele. Então esse é um outro negócio que nós vamos ter que investir, porque principalmente ele é um negócio muito grande e ele tem ainda muito dinheiro na mesa que está sendo perdido. Tem muitas oportunidades de melhoria na cadeia inteira do processo que nós vamos precisar tirar esse dinheiro da mesa e entregar uma parte dele para o produtor e uma parte para a cooperativa. Então nós vamos ter que investir também fortemente na parte de fomentos de suíno, porque é um negócio que dá muito dinheiro se você olhar com mais cuidado, se você ter uma eficiência operacional muito melhor e se você entregar realmente no final da linha, quando chega lá para a firmeza, uma quantidade de produção muito melhor do que a gente entrega hoje. Eu conhecia muito pouco da parte de fomento suíno. Em 2 meses eu tive que aprender muito, né? E é mais ou menos a lavoura nossa. Uma soja tem uma capacidade produtiva muito alta, de 100 sacos, 100 sacos por hectare, 200, 220 sacos por alqueire. Uhum. E o que nós fazemos nesse segmento? Tentar fazer ele perder o menos possível de produtividade até chegar no final da lavoura. Hoje nós entregamos na média aí 55 sacos por hectare. No suíno é a mesma coisa. Na cadeia e no processo do suíno, entra 100 suínos e não sai 100 suínos no final. Como que a gente melhora a eficiência produtiva do processo do suíno para que entre 100 suínos e saia muito mais suínos do que sai hoje? Porque essa perda que a gente tem no processo, essa ineficiência, tem muito dinheiro na mesa. Então nós vamos investir fortemente também na parte do fomento suíno para melhorar a nossa rentabilidade, tanto nossa quanto dos produtores e dos nossos cooperados. Uhum. Tem outros negócios, eu tenho cereais também, eu tenho indústria de ração, que é um outro segmento que a gente tem que também tomar cuidado e acelerar ele também. Mas esses 2 que eu estou dizendo são os principais que nos geram muito rentabilidade se a gente trabalhar de maneira organizada, de maneira estratégica e botando o dinheiro no lugar certo. Uhum. Os outros, eles vão também se manter, eles vão crescer conforme crescem esses 2 principais negócios que nós temos. Uhum. E Daniel, que leitura você faz no nosso cenário hoje? A gente sabe que fala-se muito, né, que o agro está passando por um momento de dificuldade, teve um desequilíbrio ali com a questão da pandemia e tudo mais, então hoje até ajustar isso não está muito fácil. Agora há uma previsão de anos difíceis pela frente. Não sei se é essa leitura que a gente pode fazer. Claro, você está fazendo todo um planejamento, obviamente que está de olho no cenário, né, do mercado agrícola, enfim, do agro como um todo. O que você pode dizer para nós, o que a gente pode esperar né, nesse ano, nos próximos anos aí, em relação a esse equilíbrio, volta à normalidade, não volta, vai ser anos difíceis, anos de desafios? O agro normalmente ele tem o seu ciclo, né? Ele passa por altas e baixas, né? Acho que a grande importância é você estar preparado para passar por essa turbulência, que eu já estou há 35 anos no agro. E eu, nos 35 anos, a cada 5 anos você tem uma crise no final do dia. Como que você se organiza para passar pela crise é a coisa mais importante que nós temos que entender. Se você pegar lá no momento da pandemia, no momento da guerra da Ucrânia e agora com a guerra de Israel também, esses momentos, se você não está preparado, você tem grandes problemas. Então, há 2, 3 anos atrás, a soja estava R$200. Só que R$200 fazia parte de um contexto macroeconômico que não era um contexto normal, era um contexto adverso. E nós, todo mundo, acreditávamos que aquilo ia ficar naquele patamar. Então, normalmente, não só no agro, mas em diversos outros segmentos, as coisas sobem de elevador, mas cai despencando de uma hora para outra. E aí você acha que ela sempre vai ficar lá em cima. Então, como que você organiza a sua empresa para
crescer numa velocidade correta e adequada para você não ficar atrás do mercado, mas você se prepara em termos organizacional e entende esse mercado para quando ele dá um repique para baixo, você está com uma estrutura enxuta, eficiente, e você não ter que, de repente, demitir pessoas ou reestruturar a organização. Então, nós temos que pensar numa empresa sempre na bonança, mas também em momentos de vaca magra, porque senão você tem um problema gigantesco dentro da organização. E olhando um pouquinho o passado, nós tivemos vários problemas. Os insumos cresceram muito, mas o preço da soja também cresceu. Guerra da Ucrânia fez os fertilizantes naquela época subir demais e todo mundo acreditou que aquilo não voltava mais e se posicionou no fertilizante, ele começou a voltar e o pessoal acabou tendo um prejuízo grande. A parte de insumos agrícolas também, você pega algumas moléculas, subiram demais, glifosato explodiu e a turma se posicionou em glifosato, ele voltou e recuou e a turma se estocou demais. Então, se você não entende o movimento do mercado, você acaba tomando decisões baseado na emoção e acreditando que aquilo vai permanecer o resto dos próximos 3, 4, 5 anos. Então você tem que ter muito cuidado, porque o mercado ele te dá vários sinais. E quando ele sobe demais, com certeza ele vai rapidamente também cair. Então você tem que saber como você se posiciona no mercado, que é muito volátil. Olhando para frente, esse ano ainda é um ano de recuperação. Embora os estoques do passado já foram consumidos de uma grande maioria, mas é um ano de recuperação. Mas quando você vê a relação de troca hoje, versus a relação de troca, inclusive quando estava R$180 a soja, hoje a relação de troca está muito melhor, que é no final do dia a linguagem do nosso produtor. Quantos sacos eu vou precisar para fazer a minha produção? Então quando você coloca isso na conta, hoje está bem melhor do que o ano passado, está bem melhor do que os últimos 2, 3 anos. Olhando para frente, eu acredito que esse mercado é complicado até você fazer uma previsão. São muitas variáveis mundiais. Então, assim, eu acho que é um mercado mais estável para frente, sem grandes repiques. Mesmo porque você olhar a população da China, que só vinha em crescimento, hoje é uma população estável, com projeção de redução. Então, o maior consumidor de proteína no mundo praticamente é a China. Mas eu acredito num mercado mais estável. Acho que o mais importante, independente do mercado, eu estou há 35 anos no mercado, ele vai sempre ter repiques para cima e para baixo. Como você prepara uma organização para suportar isso aí? Então, acho que a parte mais importante é você se preparar para os altos e baixos do mercado. No cenário mais regional, nós temos a questão da diversificação como algo muito presente na nossa região, você deve já ter observado Sim. isso. Essa diversificação é algo que ajuda na hora de vamos dizer assim, desses momentos de altos e baixos para os produtores? Sem dúvida alguma, principalmente quando você vem para a região onde nós estamos, que é o oeste do Paraná. Os módulos rurais aqui são menores. Diferente do Mato Grosso, que os módulos rurais são gigantes lá. Então aqui o módulo rural é muito menor do que normalmente a média do Brasil. Então se você não diversifica o seu negócio, você coloca o seu negócio todo em risco. Então se você for pegar agora a situação que a gente passou da soja e do milho aqui no oeste do Paraná, nós tivemos perdas de produtividades importantes. Imagine se você só tivesse a parte de planta. O quanto isso vai machucar o seu negócio. E hoje aqui no Oeste você tem a parte de produção agrícola, a parte de granja, a parte de suíno, a parte de peixe, de frango. Então um às vezes vai mal e o outro vai suportando você. Então acho que a diversificação deste negócio que nós temos aqui no Oeste do Paraná é super importante. Se você pega o pessoal do Mato Grosso e tem um problema de frustração de safra, eles só plantam soja, milho e algodão. Então o problema deles é muito maior quando você perde 30%, 40% da sua lavoura. Então acho que aqui no oeste do Paraná, por isso que eu falo que a importância do nosso fomento suíno. Porque no final do dia é uma integração, não só de suíno, é uma lavoura pecuária no final do dia aqui, muito importante para a região.
Muito bem, Daniel. Uma satisfação recebê-lo aqui, dar uma palhinha do que está rolando lá na Copagril, com tanta novidade, um cargo novo, cria-se uma expectativa nova, né? Eu peço aqui para, de repente, você fazer o teu encerramento, caso queira deixar um recado aí para os associados, enfim, para os funcionários. A missão é grande, mas o importante é a gente frisar que é sempre para o melhor da Copagril, né? A Copagril tem investido muito, tem não só, a gente diz assim, no sentido de dinheiro em si, mas no sentido de canalizar pessoas certas para o momento certo, está muito madura no que quer no mercado, e você vem com essa importante missão aí para ajudar em todo esse processo. Então é uma satisfação recebê-lo aqui, compartilhar um pouquinho, né, disso tudo que está acontecendo por lá, que eu sei que o pessoal, os associados, está todo mundo assim, né, de olho no que está acontecendo de mudança e o que vai vir pela frente ainda na Copagril. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando com você aqui desse podcast. Acho que a principal mensagem que eu posso deixar é: eu tenho um olhar sempre no cliente, e o cliente da Copagril é o associado. E quando eu olho para dentro da organização, eu vou fazer com que a organização, em todas as áreas, entendam claramente que a nossa razão de viver é o nosso associado. Sem ele, não existe nenhuma área na Copagril. Então esse é o primeiro ponto. Eu me preocupo muito com o cliente no final do dia, e eu me preocupo muito com a organização pensar desta maneira também. E para os nossos colaboradores, eu posso dizer que nós vamos ter mudanças, não tenho dúvida alguma, mas são mudanças positivas e que vão gerar oportunidades de crescimento, mas que eu peço para eles se prepararem para poder capturar essas oportunidades. Muito bem. Daniel, sucesso no teu novo trabalho, que toda a sua missão lá seja exitosa. Não é fácil, não é, mas nem um desafio dado que não possa ser cumprido, né? Então, parabéns aí já pelo teu trabalho e sucesso no que vai vir a acontecer ainda daqui para frente. Muito obrigado. O Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.